fosse o mês de outubro, a honra e glória do Senhor. Passados esses 10 dias consecutivos, não foi fácil e não está sendo fácil, cansativo, mas o Senhor tem dado força e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E graças a Deus por isso, pelo fogo de vida que tem nos dado, hoje com a presença do nosso presbítero Ronilson, lá de São Bernardo do Campo, da sua família que estão aqui presentes, vai ser nosso pregador da noite. E onde está dizendo aqui, o viticultor nos limpará para uma vida de frutos. Então vamos estar nos limpando na presença do Senhor, né? Então gostaria de convocar você que está aí, possa estar de pé, vamos estar orando, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor venha estar nos envolvendo, fazendo a vontade dele, que ele tenha liberdade em nosso meio de fazer aquilo que ele tem vontade, né? Que não venha ser jamais extinto e jamais preso, que tenha liberdade no nosso coração e está fazendo melhor. Então vamos estar orando por esse culto, orando pelo pregador, orando pelos nossos levitas, músicos, orando pelos irmãos que estão vindo para a sua casa, daqui a pouco chegarão, para que juntos podemos cultuar o Senhor. Então você que pode, levante uma das suas mãos e vamos render vitória e graças ao Senhor nosso Deus, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, para que assim, meu Pai, seja feita a Tua vontade, o Teu Santo Espírito de Deus esteja a liberdade em nosso meio em fazer aquilo que te queres que faça, e de aquilo que te aprove, usando aqui, Senhor, o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, para que a glória do Senhor seja manifesta, operando maravilhas e usando os nossos levitas, usando aqui os nossos ministros, para a glória do Teu Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado, que todo mal caia por terra, todo intento do inimigo venha ser dissipado e arrancado em nosso meio, para que a graça e a glória do Senhor sejam manifestas, derrama a bênção sobre todos aqueles que colocaram a planta do seu pé neste lugar, abençoe nossos irmãos que estão vindo para a tua casa, e debaixo da tua luz dentro do nosso santo e poderosa, venha em paz e segurança, para que juntos podemos cultuar o Senhor, juntos podemos glorificar e mostrar o nome do Senhor ao Senhor nosso Deus, exaltar a tua santidade, mostrar que Cristo obedeça, meu Pai, e seja assim para cada um dos Senhores esta noite, para que cada um esteja nesse lugar, e receba da tua parte o nosso cumprimento, para a glória do teu nome, pedimos, Senhor, e já, Senhor, descemos os nossos pés, avançados nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome santo, Deus, amém? Amém, aleluia. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 128, irmãos. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família, amém? Salmo 128. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Posso sentar, igreja, em nome de Jesus? É um grande exemplo e assim deixa a mente de cada um. Você que teme ao Senhor, você que anda nos caminhos do Senhor, com certeza você e a tua casa irá bem. Tudo que você colocar a mão e os pés será abençoado, próspero. Tudo que você fizer na presença do Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar assim proporções tremendas. Basta você temer ao Senhor. Então, tudo que é dito, a primeira coisa seria obedecer ao Senhor e temer a Ele. Então, que a vontade do Senhor seja plena em nosso meio, que venhamos estar nos derramando na presença dEle. E entender que esse mês de outubro, né, o Senhor quer limpar a cada um de nós, como cada um de nós sendo uma árvore que tem que ser podada para dar mais frutos, tem que ser ali colocado esterco, que ali o Senhor tem que nos dar aquele crescimento. Então que cada um de nós devemos entender as mensagens a qual vai ser dita nessa noite, que o Senhor tem infinita misericórdia e graça, e o seu Santo Espírito venha fazer morada dentro de ti, e você ter a liberdade, para que o Senhor venha estar fazendo isso, porque Ele quer que cada um aqui entenda o seu querer, e que nesse propósito seja findado na sua vida, e não saia daqui do mesmo jeito que entrou,
saia daqui diferente, exaltando, glorificando esse Deus maravilhoso. Então vamos estar aqui dando o melhor para o Senhor, deixando todas as coisas terrenas, todos os complexos que ficou lá fora, a dificuldade, qualquer coisa, irmão, terrena, venha ser desligado. Vamos viver o sobrenatural, vamos estar ligando no trono da graça e viver o sobrenatural na presença do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. O grupo de louvor vai sair? Bem, vamos estar louvando com 2 ou 3 hinos para a glória do Senhor. Vamos derramar a presença dele e deixar que flua o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amém? A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade em mim, tua graça invade em mim, Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, sua graça invade em mim, sua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Te louvamos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela presença da cruz. Glória a Deus, vamos dar a adoração que é devida ao Senhor. Amém. Te louvamos, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa, Senhor. Render a ti adoração e derramar teu ser. Diga ao Senhor, é o que meu coração deseja toda manhã.
Vamos se colocar de pé para nós cantarmos esse louvor? Aleluia. Jesus. Vamos adorar o Senhor. Peça ao Senhor o coração igual ao dele. Bem, um coração perdoador, um coração grande, que ama, que perdoa, que só tem coisas boas. Todos os dias nós temos que aprender com o Senhor. Pedimos a Ele um coração igual ao dele. Amém? Te louvamos, Jesus. Glória a Deus. Abençoa a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Adore. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Graças a Deus, né? O Senhor já tem nos falado, já nos alicerçado e dado aquilo, né? Aquela porção para até aqui, né? A gente estamos aí firmes. Estou vendo ali nosso jovem, né? David, né? David, estou contente de vendo você aqui, amém? Venha mais sempre, a casa é sua, você sabe disso, né? Estou vendo o irmão Reinaldo também, lá de Ribeirão Pires, estamos prestigiando a sua família, né? Graças a Deus por isso, irmãos. Sejam sempre bem-vindos na casa do Senhor. Tem alguém que está vindo pela primeira ou segunda vez, que ainda não veio? Não, né? Tem alguém? Se tiver, acenda com a sua mão. Está pela primeira ou segunda vez. Mas creio que sejam todos de casa, né? Amém. Graças a Deus por isso, todos de casa. David, isso é importante para nós, viu? Venha sempre, em nome de Jesus. Estou sentindo falta de você. Amém? Vamos estar entrando na palavra agora. Vamos estar meditando, deixando que o Espírito Santo do Senhor venha falar nos nossos corações. E já desde já venha usar a vida dos Romilson. Pode vir aqui, presbítero, para trazer a palavra do Senhor. E assim vamos estar com os ouvidos atentos que o Espírito Santo tem para essa noite, para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se alguém puder dar um pouquinho de retorno. Glória a Deus. Aleluia. Bom, hoje estamos no 10º dia de campanha. Eu creio que Deus já tem falado aos nossos corações, tem ministrado com poder, autoridade. E eu creio que esta noite não vai ser diferente. Deus, Ele marcou o encontro com cada um de nós. E eu creio que cada um de nós tem algo para receber do Senhor Deus aqui esta noite. Todos creem assim? Amém. Então vamos abrir a palavra do Senhor, o tema João 15. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Os que puderem, se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos ler mais uma vez o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, agora é o momento da tua palavra, Senhor. Mas a tua igreja não veio ouvir o homem, mas sim o Senhor falar com ela. Por isso eu te peço que esta noite leva toda a mente cativa ao santuário da tua glória, e que lá emana as palavras de vida eterna, e que a tua palavra ela produza o resultado ao qual será enviada aqui esta noite. E ministra, Espírito Santo, a tua palavra com poder e autoridade. Eis-nos aqui, Senhor amado. Nós rasgamos, Senhor, o nosso coração mediante, ó Pai, a tua palavra, diante do teu altar, para que nós possamos, ó Pai, assim, Senhor, como já foi ministrado, ó Pai, pela tua palavra, sermos cheios do teu Espírito. Por isso vem, Espírito Santo, toma total controle sobre nossas vidas. Fica à vontade, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, manifestar a tua glória, manifestar o teu poder e nos limpar, Senhor, aqui esta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Deus. Pode se assentar, igreja. Glórias a Deus. Nós temos vivido em um mundo que tem enchido muitos olhos de muitas pessoas com coisas bonitas, com coisas belas, mas muitas coisas belas que o mundo tem oferecido tem sujado, tem deixado muitas pessoas perdidas, tem tirado o foco, a visão de muitas pessoas. E nós temos que estar percebidos todos os dias. Pois assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra, que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento exato que Ele há de vir. Então por isso Ele pede para nós vigiarmos, para nós nos mantermos limpos, purificados. Todos os dias estamos sujeitos à queda. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque não é porque nós somos crentes que nós somos super-heróis, mas todos nós necessitamos do agir de Deus em nossas vidas. Necessitamos do agir do Espírito Santo em nossos corações. Porque sem o agir do Espírito de Deus, nós, muitas das vezes, vamos à igreja por ir. Vamos à igreja para que o seu próximo não fique falando de você. Mas todos os dias nós temos que buscar a intimidade do nosso Deus. Buscar o foco daquilo que a palavra de Deus, ela manifesta em nossas vidas. Nós sabemos que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão, rugindo, procurando apenas uma brecha para entrar e fazer a arruaça, acabar com a vida da pessoa. Porque o que muitos pensam que Satanás está no inferno, no livro de Jó nós aprendemos que ele não está no inferno, ele está rodeando a terra, observando a cada um de nós, procurando apenas uma brecha para entrar e acabar com a casa que é você, a casa do Espírito Santo. Então é sério, nós não podemos mais deixar de buscar a face do nosso Deus, porque todos aqueles que têm se sujado com o pecado têm perdido aquela intimidade que outrora tinham com seu Deus. E nós sabemos que para se haver uma intimidade com uma determinada pessoa, para alguém se casar, primeiro tem que conhecer. Essa palavra conhecer, no original hebraico, ela quer dizer intimidade. A pessoa, ela tem que conhecer para ter a intimidade para com o seu Deus. Por isso Oséias, no seu livro, ele fala que muitos estão perecendo por conta do conhecimento, por conta que deixaram de buscar esse conhecimento daquele ao qual eles servem. E nós todos os dias temos que buscar este conhecimento do nosso Deus. Então venhamos a prosseguir, a conhecer ao nosso Deus todos os dias. Todos aqueles que estão limpos não necessitam mais de uma limpeza, mas nós somos falhos, nós herdamos uma carne pecaminosa de Adão, então nós pecamos. Mas como eu costumo dizer, existem
três tipos de pecado: o pecado voluntário, o pecado na inocência e o pecado involuntário. O pecado involuntário é aquele que nós estamos sujeitos a cometer todos os dias. O pecado voluntário, a palavra do Senhor diz que não existe mais sacrifício para ele. E o pecado na inocência é aquele que nós praticávamos antes de conhecermos a Deus. Então este tem perdão. Este não é levado em conta. Mas nós temos que manter a limpeza todos os dias da nossa alma, do nosso espírito. Porque quando nós nos inclinamos para a carne, a palavra do Senhor vai dizer ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que todos aqueles que se inclinam para a carne colherão corrupção. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus colherão a vida eterna. E essa vida eterna que cada um de nós temos que buscar dentro de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele falou que o reino está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E tudo que é precioso, irmãos, Deus escondeu. O ouro, as pedras preciosas, todas estão escondidas. E não foi diferente. Deus escondeu dentro de cada um de nós o seu reino, o seu Espírito. Nós somos essa preciosidade de Deus. Nós somos um bom perfume que exala nas narinas de Deus. Mas aqueles que andam sujos, nós sabemos que não vão exalar esse bom perfume. Então vamos buscar o que vem do alto. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, ainda em João capítulo 13, verso 10, Ele declara: quem já tomou banho não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quando o Senhor, Ele conta aquela parábola das 10 virgens, e nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela fala da mulher, ela está falando da igreja. E quando ela mostra, quando Jesus mostra ali aquelas 10 virgens, estava falando da sua igreja. E a sua igreja, irmãos, ela tem que estar em alerta, assim como as 5 virgens prudentes. E se nós formos pegar o exemplo dessa parábola, qual foi a porcentagem da sua igreja que subiu? Que entrou no seu reino, que entrou nas bodas do Cordeiro? Apenas 50%. Então não podemos mais brincar, não podemos mais perder o foco. Quando Jesus ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, ele fala: é necessário que haja o joio no meio do trigo. Para quê? Para aqueles que são fiéis se manifestem. Então, no nosso meio, muitas das vezes, nós não conhecemos o coração do nosso próximo. Mas Deus, Ele conhece o íntimo, o oculto, o profundo, aquilo que muitas das vezes está encoberto. Deus sabe de todas as coisas. Nós podemos muitas das vezes enganar o nosso próximo, mas a Deus ninguém engana. Então vamos entender a simbologia da figueira. Perdão, da videira. A videira, irmãos, ela é uma planta mundialmente conhecida. Jesus, ele fala aqui que ele é a videira, mas ele não fala que é uma simples videira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira.
E todas as vezes que Jesus ele mostra e ele fala de verdade, é porque existem aqueles que não são, aqueles que são mentirosos. Da mesma forma é a adoração. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E por que Jesus ele procura os verdadeiros? Porque existem aqueles que não são. Existem aqueles que não manifestam a glória de Deus através da sua vida, do seu ser. Então nós temos que buscar ter esse entendimento. Assim como a videira é mundialmente conhecida, Jesus Cristo também é. Jesus Cristo é mundialmente conhecido. Existem aqueles que dizem que não conhecem. Muitos estão mentindo por não levar em conta os seus pecados. Para a videira ela dar o seu fruto, e um fruto bom, ela tem que ser pendurada. E quem foi pendurado para dar bons frutos? O Senhor Jesus Cristo. Para que a videira ela venha dar um bom fruto, ela tem que ser amarrada, ser colocada em alguns galhos, em algumas madeiras, para que ela venha crescer fortemente e dar um bom fruto. E Jesus um dia, ele foi pendurado por cada um de nós. Foi pendurado no madeiro, numa cruz. Doou o seu sangue por cada um de nós. E hoje nós temos vida com abundância por conta do seu sacrifício. Jesus ainda no texto de João, capítulo 12, verso 32, ele diz: e eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que o gênero de morte que estava para morrer. Então ele falou: quando eu for tirado desta terra, eu atrairei muitos a mim. E nós estamos aqui esta noite porque fomos atraídos por este sacrifício de Jesus Cristo. Fomos atraídos por este amor incondicional de um Deus ao qual o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,8, que antes mesmo, quando éramos pecadores, Ele se doou por cada um de nós. Ele nos amou e Ele nos ama. Mas existe algo que põe limite a esta conexão entre a igreja, entre a humanidade e Deus. E isso é o pecado. Nós não podemos deixar o pecado vir sobre as nossas vidas. A videira ela foi especialmente concebida por Deus para receber enxertos. E o que é isso? Enxerto é quando se arranca um galho mais grosso de uma outra árvore e se faz um corte para se colocar um outro tipo de árvore para plantar ela. E a videira é uma das únicas da terra que pode receber todo tipo de enxerto. Isso significa o quê? Que não há acepção. E Jesus Cristo ele não fez acepção de pessoas. Quando todos na época de Jesus não gostavam, desprezavam um determinado povo, a saber, os samaritanos, Jesus foi lá. E nesta visita a Samaria, Jesus salva uma mulher ali. E não apenas a mulher,
Nós sabemos muito bem da passagem da mulher samaritana, mas Jesus, ele alcança pela sua graça, pelo seu amor, aqueles que eram desprezados pelos religiosos da época. E assim, irmãos, temos que ser nós. Nós não podemos agir de uma forma com um e de uma forma com o outro, porque isso se chama hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que buscar ser aqueles ao qual fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Porque se somos desta forma, nós podemos dizer que Cristo vive em nós. Aleluia. Não vivo mais eu. Porque o nosso eu já passou. E quando nós buscamos a fazer a vontade do Pai, a vontade do Evangelho de Cristo, nós verdadeiramente estamos refletindo esta glória deste Evangelho. A vontade de Deus, irmãos, eu poderia dar muitos exemplos aqui. Quando Paulo, porque eu creio que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ele fala ali no capítulo 10, versículo 36, que para nós alcançarmos as nossas promessas, primeiramente temos que fazer a vontade de Deus, buscar fazer a sua vontade. A palavra do Senhor vai dizer ainda pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:2, que ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita, nós não precisamos buscar aperfeiçoá-la. Ela já é perfeita. Ninguém pode aperfeiçoar o que já é perfeito. E a vontade de Deus sobre cada um de nós, ela é perfeita. Aleluias! Após a conversão da mulher samaritana, Jesus fica ali mais alguns dias. E o texto, ainda estou em João, no capítulo 4, versículo 40, vai dizer: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. À primeira vista, muitos começaram a procurar Jesus ali em Samaria, pelos relatos da mulher samaritana. Mas quando aqueles que foram até Jesus ouviram ele falar da sua palavra, começaram a dizer: a mulher, não é mais pelo que você me diz, mas é pelo que eu ouvi a sua palavra. Por isso a palavra do Senhor, ela nos purifica. Por isso é o tema desta noite: a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica, a palavra que nos mantém de pé, é a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A videira, ela tem alguns galhos que são conhecidos como galhos encosto. Esses galhos, eles nascem juntamente com os gomos, que se nascem os galhos bons. Eles parecem ser galhos bons, que irão dar bons frutos, mas não são. E o viticultor, ele conhece. Quem é o viticultor? É Deus, é o Pai. Ele conhece aquele que dará o bom fruto. Então esses galhos encostos, eles têm que ser arrancados da videira, para que aqueles galhos bons deem os bons frutos. E quando os crentes, irmãos, hoje em dia estão encostados em outras pessoas, e muitas das
pastor, começam a falar mal do levita, do louvor, e vai contaminando aos poucos os outros galhos. Jesus ele fala: olha, quem não estiver em mim, de modo algum dará o seu fruto. Então cada um de nós temos que estar ligados verdadeiramente na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus. A sua seiva, ela alimenta aqueles que são enxertados nela, porque ela tem uma boa seiva. Nós, irmãos, Pastor Nelson falou sobre a figueira. A figueira simbolicamente representa Israel. E Jesus veio por Israel. Mas nós, gentios, fomos enxertados. Aqueles que eram para recebê-lo, não receberam, mas nós recebemos. Nós somos enxertados nesta videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós somos privilegiados, irmãos, porque vocês sabem quem julgará os israelitas no reino milenar? A sua igreja. Nós julgaremos aqueles ao qual o Senhor Jesus Cristo veio. Mas assim como Jesus falou, não todos. Então, se existe alguém aqui esta noite que precisa de um conserto, se conserte o mais rápido possível, porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Aleluias! Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, Jesus ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também de nenhum de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta da palavra de Deus terá a sua vida eterna. Mas aqueles que ficam procurando outros alimentos, outras coisas, muitas das vezes aquilo que ela está se alimentando irá lhe fazer mal. Mas nós temos um alimento verdadeiro, e este alimento é a palavra de Deus. Este alimento que nos mantém limpos, que nos mantém purificados, que nos leva todos os dias ao alvo, que é a cruz. Porque o Senhor Jesus, Ele falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é pesada, irmãos. Mas sabe o que nos mantém alegres, felizes? Porque um dia nós trocaremos esta cruz por uma grande coroa de glória nos céus. Aleluias! É isso que nos motiva, é isso que nos mantém de pé, é isso que mantém cada um de nós focados neste Cristo. Aleluias! Não é fácil levar a cruz, mas creia que se você for fiel até o fim, você alcançará esta coroa de glória. O apóstolo Paulo ele fala que as tribulações do tempo que nós vivemos não podem ser comparadas ao grande peso de glória ao qual será revelado sobre cada um de nós. Agora, irmãos, nós entendemos o que significa a videira. Existe uma outra parábola que Jesus contou, que é a parábola do semeador.
E ali o semeador saiu semeando em alguns lugares e jogou algumas sementes nas pedras, nos espinhos. Mas quando ele joga aquela semente na boa terra, e ele nos explica o que é essa boa terra, que é o nosso coração, e a sua semente é a sua palavra, nós entendemos que a semente, ela só vai dar o seu fruto se ela cair no bom coração. Um coração puro, assim como Davi fala no Salmo 51:17, que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado na sua presença. Deus não rejeita, ainda que o mundo aponte o dedo e diga que você não vale nada, que você é apenas mais um, para Deus você vale muito. Glória a Deus. Aleluias. Se a cruz está pesada, irmãos, você tem que crer que a aprovação de nossas vidas, pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, versículo 7 ao 17, ele diz que ela é comparada pelo ouro provado pelo fogo. O ouro, na palavra de Deus, é o símbolo mais precioso, tirando o sangue de Cristo. Deus nos compara com aquilo que há de mais precioso, como simbolicamente Ele ilustrou desta forma. Mas nós não fomos comprados por ouro, nós somos comprados por um sangue puro, imaculado, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Foi por este sangue que nós fomos purificados. Foi por este sangue que nós fomos limpos. E nós temos que manter esta limpeza em nossas vidas. Muitos, infelizmente, têm buscado argumentos fora da igreja para argumentar no seu pecado, argumentar no seu erro. Assim foi com o 12º rei de Judá, que foi Acás. Ali no segundo livro de Reis, no capítulo 16, vai mostrar que Acás, ele vai para Damasco, e chegando ali em Damasco, ele vê um altar lindo, mas que não adorava o Deus verdadeiro. E aquele altar encheu os seus olhos. Então ele manda uma maquete daquele altar, para que um profeta que estava ali em Jerusalém fizesse aquele mesmo altar e deixasse de lado aquilo que Deus tinha mandado Moisés fazer, da forma que deveria ser feito. Nós estamos falando do altar que existia, que estava dentro do templo de Salomão. E por conta disso, Deus destituiu o reinado de Acás. A palavra do Senhor diz que Deus ficou muito irado, porque aquele homem que estava reinando nunca poderia pegar algo lá do mundo e trazer para dentro da casa de Deus. E o que nós vemos muito hoje, irmãos, são pessoas querendo trazer coisas lá do mundo para dentro da casa de Deus e buscam argumentos para isso, buscam justificativas. Quando o seu ministério não o apoia, então ele vai procurar o pastor YouTube
de pensar, de ter um entendimento de que aquilo que era pecado no passado, hoje já não é. Deus não muda. Deus permanece o mesmo em nossas vidas. Aleluias. Então vamos buscar o que é do alto, porque aquilo que se vê, diz o apóstolo Paulo em suas cartas, aquilo que se vê é passageiro, é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. E esta eternidade que a igreja tem que buscar, esta eternidade que a igreja tem que estar focada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em João 15, o versículo que o Nelson passou aqui, o versículo 16, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Aleluia. E que este fruto permaneça. Temos que buscar estarmos ligados em Cristo, para que este fruto venha a ser um bom fruto. Aleluia. Porque existem muitos frutos, irmãos, mas existem frutos podres, existem frutos estragados que não servem de nada. Eles são frutos, mas o fruto que alimenta é o bom fruto. E aquele que não der o seu bom fruto será cortado e lançado ao fogo. E este fogo não é um fogo que nós vemos hoje em dia, é um fogo eterno. Vamos manter a comunhão para com o nosso Deus. Vamos manter a intimidade para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Temos que nos manter limpos. Temos que nos manter puros. Esta palavra limpo, no original grego, é a mesma palavra, é o mesmo verbo para puro. E todos os dias temos que buscar esta pureza. A pureza em nossos corações. A pureza em nossa vida. Aleluia. A pureza que nos mantém limpos. É difícil. Sim, é difícil. Mas Jesus um dia lhe falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você com Cristo também pode vencer. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. No Salmos 18, Davi ele fala, a partir do versículo 20: recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Pela palavra, irmãos, nós nos mantemos dessa forma. Pela palavra, nós verdadeiramente nos mantemos limpos. E é isso que este tema diz. Para você dar o seu bom fruto, você tem que pôr a palavra do Senhor em seu coração, e não apenas pôr lá, mas também buscar cumpri-la. É dessa forma que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja imaculada, sem ruga, sem mancha. É esta igreja que Jesus vem buscar. Aleluia! Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, aqui está a tua igreja, Senhor amado. Nós ouvimos aqui esta noite a tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que não existe outro Deus além de ti. Deus compassivo, misericordioso, Deus que mantém a sua promessa firme.
pois fiel é aquele que prometeu, e fiel é aquele que irá cumprir sobre cada um de nós a sua promessa. Poderoso Deus, aqui estão muitos corações, muitos pensamentos, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, corações têm se iludido, Senhor, com o mundo, têm se sujado com o mundo. Mas, Senhor Deus, aqui o Senhor nos ensinou esta noite que para nós nos mantermos limpos e darmos este bom fruto, nós temos que estar ligados na videira, nós temos que estar ligados em Jesus. Rabaxubi Andore Cantarás. Nós somos a vara. E a vara, Senhor, ela só pode dar o seu bom fruto se ela estiver ligada na videira. Eis-nos aqui, Senhor, nos humilhamos, nos derramamos, rasgamos o nosso coração diante da Tua face, diante do Teu altar. E queremos, ó Pai, sentir o Teu toque, sentir a Tua unção, sentir, Senhor, o Senhor agir em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, Tu tens o poder de convencer o homem do seu pecado e da justiça. Por isso, Espírito Santo de Deus, vai convencendo este homem, vai convencendo essa mulher do seu mau caminho, do seu pecado. Senhor, que não haja, Senhor, um espírito acusador, mas um espírito ministrador, ó Deus, neste coração, neste momento. Ó Senhor Deus, nós cremos, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, e ela é fiel, Senhor. Assim como o salmista diz ali no Salmos 119, versículo 105, a Tua palavra é luz para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, que a Tua palavra verdadeiramente venha continuar nos iluminando, nos guiando por um caminho reto, purificador, ó Deus amado. A Tua igreja busca isso, Senhor. E aqui estamos esta noite, Senhor, diante do Teu altar. Aleluia, Jesus. Ouve a oração da Tua igreja, ouve o clamor da Tua igreja, Senhor. Esteja os Teus ouvidos atentos, os Teus olhos abertos ao clamor da Tua igreja, Senhor. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome dEle, glorifique, diga: só o Senhor é Deus em minha vida. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.